Olá, queridos amigos. Hoje iremos ler as memórias do veterano alemão Franz Eschner. Seu destino nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial foi notável. Ele não hesita em falar sobre a guerra em sua forma verdadeira. Alguns dos fatos de sua história de combate causam indignação, enquanto outros causam desconfiança. Ainda assim, gosto desse tipo de recordações de veteranos. Isso nos faz pensar e verificar os fatos. Agora vamos começar. Depois de me formar na Escola de Mecânica Automobilística na fábrica em Viena, fui convocado para o RAD, o serviço de trabalho do Reich, onde recebi uma designação para um canteiro de obras para os altos funcionários do partido em Linz. Lá fiquei até meados de 1940. Depois fui enviado de Linz para Westfalia, para a região de Radstadt-Breisgau, para trabalhar nas fortificações do Muro Ocidental antes do início da guerra com a França. Quando a campanha francesa começou, fui convocado para a unidade de engenharia de assalto. Eles planejavam nos envolver no assalto à linha Maginot. Foi lá que vi as primeiras vítimas dessa guerra. Após o cessar-fogo, tive a oportunidade de observar melhor as fortificações francesas. Vi a ferrovia subterrânea de 75 quilômetros, abrigos e hospitais. Após a rendição da França, voltei para Viena. Fui designado para o 134º Regimento de Infantaria. Durante a maior parte do tempo, treinamos táticas ofensivas em áreas inundadas. Para praticar, tínhamos que marchar 75 quilômetros da vila de Strebresdor até o campo de treinamento de Allenstein, onde eram treinados diversos métodos de ataque. Algum tempo depois, consegui um emprego como ajudante de um tenente. Eu costumava ajudar sua esposa com as compras e fazer todo tipo de pequenas tarefas em casa. Terminei aquele período confortável quando fui designado para o 3º Regimento de Tanques. Fui designado para uma companhia de manutenção devido à minha falta de experiência. Eles nos treinaram, tanqueiros, no chamado Campo Sangrento. Fomos treinados nos tanques Panzer II, Panzer III e Panzer IV, com um canhão curto de 75 mm. Além de tudo isso, treinamos o embarque e desembarque da tripulação sob fogo. Ao mesmo tempo em que treinava, continuava servindo na companhia de manutenção. Logo recebemos ordens de nos deslocar para as fronteiras da Grécia. Nosso regimento marchou pela Hungria e pela Romênia e estava se movendo em direção à fronteira iugoslava. Então fui designado como mensageiro de motocicleta para uma companhia de tanques. Tudo começou bem. Marchamos pela Iugoslávia com pouca ou nenhuma resistência e atacamos a linha Metaxa junto com as unidades austríacas de infantaria de montanha. Apesar de nossas perdas lá, logo conseguimos atravessar Termópilas e tomar o Monte Olimpo. Justamente nessa época, peguei uma febre de altitude, o que resultou no fim do meu serviço na motocicleta. Não fiquei muito chateado com isso, de qualquer forma, não estava particularmente feliz com isso. Eles me enviaram para Larissa para tratamento. Foi lá que tive a oportunidade de ver nossos aviões os 52 com paraquedistas se preparando para atacar Creta. Depois de me recuperar, retornei à minha unidade em Tessalônica. Uma história aconteceu lá. Nunca vou esquecer. Certa vez, durante a chamada, fomos bombardeados por 8 aviões britânicos. Nosso comandante tinha acabado de vestir seu uniforme branco de gala. Todos desapareceram em um instante, encontrando abrigo imediatamente. Eu me abriguei embaixo de um tanque. Mas nosso comandante não teve nada melhor para fazer do que se esconder no abrigo mais próximo disponível. Infelizmente, acabou sendo um banheiro da companhia. Depois que ele saiu, todo o seu uniforme ficou marrom em vez de branco. Ele foi recebido, é claro, com uma explosão de risadas. Todos nós rimos, especialmente eu, então acabei sendo punido com 3 dias de prisão. Mas não foi tão ruim, eu ainda estava me recuperando da minha doença, e foi bom para mim ter um descanso. Depois disso, recebi ordens para ajudar a organizar o transporte das unidades de reserva para Tessalônica para nossa companhia. Ao mesmo tempo, outras unidades da 2ª Divisão Panzer, acompanhadas pelos austríacos, foram enviadas para Patras, ou Patra, e embarcaram nos navios Ipels e Marburg. Ao saírem da Baía de Corinto, os submarinos britânicos torpedearam e afundaram os navios. Isso significou a perda de tanques, motocicletas,
rifles e homens para nossa divisão. Em Trieste, onde fiquei a caminho de Viena, disseram-me que alguns deles escaparam. Lembro-me que, enquanto marchávamos pela Albânia e Kosovo, ficamos com fome e notamos uma vaca parada em um campo. Então, atraímo-la para fora do campo e estávamos prestes a batê-la quando uma camponesa apareceu. Ela correu até nós gritando: "Ala, ala, não atirem, essa é a minha única vaca." É claro que nada nos deteve. Ela ficou sem nada. Seguimos para Trieste, onde nossos comandantes nos informaram sobre a perda dos navios. Recebi ordens para ir a Nuremberg passando por Viena e Erlangen. Aqui em Viena, tive a oportunidade de visitar meus pais. Uma nova ordem nos aguardava em Nuremberg. Nossa unidade deveria participar da ocupação do sul da França. Fomos transferidos para a região de Rouen. Durante a invasão da Rússia em 22 de junho de 1941, eu ainda estava no sul da França. Em uma ocasião, conseguimos ônibus durante nossa licença e até consegui chegar à fronteira espanhola. Os fascistas espanhóis me convidaram para as touradas em Bilbao. Enquanto isso, nosso treinamento continuava. Estávamos usando nossos novos uniformes do corpo africano naquela época. Em setembro de 1941, recebemos ordens para reposicionar. Durante 14 dias, às vezes de trem, às vezes por conta própria, atravessamos La Rochelle, Paris, Leuven na Bélgica, Ostend, Hamburgo, Arbug e depois toda a Polônia até a fronteira russa. Ninguém mantinha em segredo que estávamos a caminho da Rússia. Estávamos avançando por alguns pântanos e barragens quando recebi ordens para pegar algumas peças sobressalentes da companhia de manutenção. Fomos bombardeados algumas vezes por aviões inimigos no caminho de volta. Na volta para frente, nosso veículo de reconhecimento quebrou. E fomos obrigados a fazer uma parada na floresta, provavelmente com muitos guerrilheiros e esquadrões russos isolados. Estávamos na pior situação possível. Além disso, nunca conseguimos trocar o pneu e ficou claro que os freios também precisavam ser consertados. Era necessário voltar ao depósito de peças sobressalentes. Alguém da Luftwaffe se ofereceu para me dar uma carona. 3 dos meus camaradas ficaram para trás para guardar o caminhão. Começamos nosso caminho. Já estava escuro quando partimos. De repente, notei uma máquina de costura russa, um avião soviético Po-2, sobre nós e imediatamente informei o motorista e aconselhei-o a manter os faróis apagados. Mas ele não prestou atenção e, em alguns minutos, uma bomba ou talvez uma granada explodiu perto de nós. Recuperei a consciência já na ambulância, junto com 4 soldados feridos. Estava sem todos os dentes superiores e com a perna machucada. Naquela época, nunca soube o que aconteceu com aquele motorista. Havia um dos soldados feridos que tinha sido baleado na cabeça atrás da orelha por um franco-atirador russo. Esse homem permaneceu inconsciente. Outros 2 também estavam gravemente feridos. Na minha opinião, eles foram atingidos por estilhaços de uma granada. Eles nos levaram para Smolensk. Lá fomos separados de acordo com nossos ferimentos, alguns de nós foram enviados de avião. Recebi ordens para partir de trem para Spremberg, em Niederlausitz. Isso aconteceu já em dezembro. Lá, fui operado várias vezes. Eu estava na enfermaria onde 25 soldados feridos estavam deitados, e fiquei lá até quase o Natal. Por ser considerado em recuperação, fui enviado para uma companhia de manutenção da nossa unidade em Brunnen, perto de Viena. Até então, fui designado para guardar os trens por alguns meses. A parte mais agradável foi que fiquei perto de Viena. Depois de retornar à minha companhia, fui enviado diretamente para a escola de tanques de Neuwalde, também perto de Viena. Para um treinamento adicional, fomos enviados a Frankfurt. Em seguida, fomos enviados para a Polônia. Não me lembro o nome da cidade, mas lembro-me dos milhares de judeus com estrelas amarelas em seus peitos, sob a guarda de soldados da SS. Durante toda a noite, ouvíamos os tiros das metralhadoras. Até o final da guerra, nunca soube o que aconteceu com eles, acredito que todos tenham sido executados. No dia seguinte,
Avançamos para Zaporozhye, para a preparação para a ofensiva em Stalingrado. Fui designado para a 9ª Divisão de Tanques, um regimento com o qual eu não estava familiarizado. Devido à minha habilidade com veículos blindados, fui designado para uma função especial. Quando estava a caminho da 9ª Divisão de Tanques, recebemos subitamente uma ordem de parar. Fomos enviados para defender uma fortificação na frente da ponte perto de um lugar chamado Voskresnoye, juntamente com 76 pessoas de diferentes unidades, incluindo eu. Sofremos perdas a partir de então. Minha posição era como atirador de metralhadora na ala direita de nossa linha defensiva. Fui enviado para lutar como um simples soldado de infantaria. Após aquele episódio, recebi a patente de Oberfarricht, candidato a oficial. Não houve nenhum combate sério em minha área por vários meses. Até o dia 1º de maio. O inimigo nos atacou com aproximadamente um batalhão, ou seja, 3, 4 companhias. Eu estava completamente sozinho, sem um segundo soldado, mas conseguimos passar pelos 3 dias inteiros de combates constantes. No 4º dia, os ataques russos terminaram. O que notei foi que os corvos começaram a bicar os corpos à minha frente. Assistir a isso era insuportável, então tentei afugentá-los com tiros de metralhadora. Em alguns dias, conseguimos fazer acordos com os russos para levar os corpos. Encontrei um jovem russo loiro que havia sido ferido no ombro. Ajudei-o a encontrar o caminho de volta para o seu povo. Não faço ideia do que aconteceu com ele depois. Finalmente, fomos substituídos por algumas unidades de morteiros. Juntei-me ao 33º Regimento de Tanques da minha divisão quando eles estavam defendendo perto de Orel. Estávamos cobrindo uma seção de frente de 400 quilômetros com apenas 50 tanques. Cheguei lá em 13 de maio de 1942, mas não havia trabalho para os novos soldados que chegavam. Então fomos enviados para limpar uma floresta de partisas. Nos escondemos perto da estrada, nos camuflamos e começamos a esperar. Descobrimos que os russos estavam por toda a área, mas éramos apenas 3, sem comunicação com nossa unidade, e nunca tivemos coragem de atirar neles. Às vezes, havia veículos blindados naquela estrada e pegamos um deles para voltar. Conseguimos voltar pela estrada Smolensk, Kursk, Orel. Em certa ocasião, recebemos ordens para rebocar um Panzer IV destruído com a ajuda de um T-34 capturado. Quando nos aproximamos do nosso tanque, descobrimos que ele estava literalmente cheio de buracos dos tiros do canhão de 88 mm capturado pelos russos. Havia sangue por toda parte dentro do veículo. Então fomos alvo de um ataque de morteiro. Nesse momento, nossa divisão avançou para Stalino para ajudar o 6º Exército em seu avanço em direção a Stalingrado. Fomos alvo de intenso fogo de artilharia lá. Fui designado como sentinela na área de Vazimbrias, enquanto nossa companhia descansava. Havia máquinas de costura, voando sobre nosso acampamento. Lembro-me de um soldado saindo da tenda para fumar um cigarro. Em 1 minuto, algumas bombas pequenas caíram na tenda e todos que estavam dentro morreram. Então, recolhemos os corpos pedaço por pedaço, e recebi ordens para guardar os corpos até o funeral, que ocorreu no dia seguinte. Lembro-me de alguém percebendo que um deles não tinha cabeça. Tentei procurá-la, mas não consegui encontrar no escuro. Disseram-me que eu não estava procurando com afinco suficiente, e, portanto, eu guardaria os corpos a noite toda. Foi uma noite que nunca esquecerei. Fui transferido para a 2ª Companhia como motorista de um Tigre. E logo depois fui para a Companhia de Quartel-General. Sempre foi meu objetivo fazer parte da Companhia de Quartel-General. Naquela época, eu já havia aprendido a fazer a manutenção dos motores dos tanques. Lembro-me de uma noite em que recebemos ordens para nos movermos em direção à frente com as luzes apagadas. Tínhamos caminhões, motocicletas e várias tropas estrangeiras em nossa coluna, movendo-se entre os tanques. Um dos tanquistas não percebeu uma coluna de 3 motocicletas e as esmagou. Os 3 motociclistas estavam mortos. Esses incidentes ocorreram várias vezes depois, quando estávamos nos movendo com as luzes desligadas. Nunca conseguimos romper o cerco dos russos. Devido à ofensiva soviética e às dificuldades de fornecimento de combustível,
Fomos obrigados a destruir nossos 28 tanques perto da vila de Septovo para evitar que caíssem nas mãos dos russos. Tudo o que conseguimos salvar foi um guindaste móvel e um tanque de recuperação. As estradas estavam quase intransitáveis devido à lama. Eu e mais 3 soldados fomos deixados para destruir os tanques. Estávamos operando em 2 turnos, 2 homens trabalhavam e os outros 2 dormiam. Levamos 2 meses para voltar ao nosso pelotão. As mulheres russas que saíram conosco estavam nos ajudando. O que elas fizeram foi nos ajudar a escapar de sermos capturados. Um dia, ouvimos um discurso em alemão e, como mal parecíamos soldados da Wehrmacht, nos rendemos com as mãos para cima. Fomos levados ao comandante, após várias perguntas, fomos enviados de volta à nossa unidade. Aquelas mulheres permaneceram em nossa companhia como vi, elas eram russas que se voluntariaram para a Alemanha, principalmente prisioneiras soviéticas. Recebi a Cruz de Ferro, 2ª classe. É aqui que lembro de outro incidente. Na época da retirada da Rússia, havia um veículo da SS que ficou preso na lama e os soldados da SS queriam que nós o tirássemos de lá. Eles estavam apontando suas armas para nós. Tínhamos o inimigo respirando em nossos pescoços, e nossos soldados queriam atirar em nós. Aquilo foi completamente inaceitável. Éramos 4, então atiramos neles e fugimos. Nunca contei esse incidente para ninguém. Logo fomos enviados para o oeste como reforço do batalhão de tanques pesados 506, equipados com os Tigres reais. O batalhão estava sob o comando direto do OKH, Oberkommando des Heeres, como um batalhão de forças especiais. Fiquei seriamente doente no batalhão e fiquei hospitalizado por 3 meses antes de voltar ao serviço. Lembro-me de um dia na frente ocidental. Nos estabelecemos na floresta e de repente nos vimos sob fogo pesado. Notei uma aeronave sobre nós, que parecia ter avistado nossas roupas penduradas para secar também. Então, corri para dentro da floresta, pois tinha certeza de que a morte me esperava ali. Foi um verdadeiro inferno de fogo. Atravessei uma pequena estrada bem ao lado da floresta. Por estar correndo, fui parado por 2 soldados da Felddarmerie. Eu disse a eles que deveria relatar ao quartel-general, que ficava a cerca de 3 quilômetros de distância, sobre o bombardeio. Mas eles não acreditaram em mim, então peguei minha MP-40 e tirei uma das granadas do meu cinto. Joguei essa granada e comecei a correr. Não sei o que aconteceu com eles. Mas quando retornei lá, os caras tinham ido embora. No momento em que voltei para a floresta, ela estava quase completamente destruída. Todos os tanques haviam sido destruídos. Isso aconteceu na área de Eckler-Gelsenkirchen. Estávamos sem suprimentos, então tivemos que nos virar. Encontrei o noivo da minha irmã. O encontrei tremendo em uma árvore. Juntos, estávamos tentando atirar em javalis usando um rifle. Nada daquilo funcionou. Então fomos atacados por P-38S. Aproximadamente 600 bombardeiros estavam atacando algo não muito longe dali. Os P-38S estavam entre o esquadrão deles. Esses aviões de combate nos causaram muitas perdas, especialmente na infantaria. Como não havia combustível para nossos Tigres, fomos forçados a lutar como infantes regulares. Enquanto marchávamos, percebemos uma ambulância, então a ideia ocorreu de fingirmos estar feridos. Eu e meus 3 camaradas nos enfaixamos com o que restava das nossas bandagens, e eu atirei em mim mesmo no braço para dar veracidade, e nos entregamos ao primeiro americano que encontramos. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e se inscreva para apoiar o canal. Obrigado por assistir ao Clube Militar e Diários de Guerra. Tchau pessoal, e até mais tarde.